Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, e vamos nós para mais uma escola bíblica dominical. Hoje nós vamos encerrar a nossa revistinha, né? A última lição da EBD, lição 13, chama-se Exaltação ao Amor na Família. Então, pega a sua Bíblia, a sua xícara de café, que a minha eu nem trouxe hoje, né? Mas aquele cafezinho com leite para quem gosta, e vamos estudar a palavra de Deus. Vamos pedir ao Senhor que venha nos iluminar, venha nos ensinar e venha fazer o nosso coração receber com muita paz a palavra do Senhor e com humildade, ser moldado e transformado por ela. Né? Vamos orar? Louvamos-te, Senhor, pela tua misericórdia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, ensina-nos, ó Deus, a te ouvir. Ó Deus, agora quando vamos estudar a tua palavra, Senhor, venha nos ensinar, venha, ó Senhor amado, nos proporcionar. Ó Deus amado, o entendimento e, ó Deus, muito mais, Senhor, a transformação que só a tua palavra, que só o teu Santo Espírito pode fazer em nós. Ensina-nos, ó Deus, a pôr em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina. E, ó Deus, fala com cada um de nós, segundo a tua vontade, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Então, nós vamos estudar hoje o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, de Salomão. Alguns falam que ele é chamado de Cântico dos Cânticos, tipo assim, o melhor dos cânticos, né? Segundo a própria Bíblia, ele fez 1005 cânticos, e esse seria o melhor deles. Esse livro deve ter sido escrito em 900 e pouco antes de Cristo, quando Salomão, no início do seu reinado, na primeira parte do seu reinado. Alguns estudiosos dizem que do século II, mais ou menos, até o século XIX, que esse livro era uma ilustração, essa história era uma ilustração do amor de Cristo pela sua igreja, que a igreja é a noiva e o noivo seria Cristo. Outros já abandonaram essa ilustração e creem que realmente é uma história de amor, de romance entre Salomão e uma moça, mas alguns dizem que há um terceiro personagem que seria aquele a quem essa moça era apaixonada, né? E aí Salomão leva ela para o palácio e ela foge e vai se encontrar e viver este amor com esta pessoa. Outros já dizem que esta pessoa é que estava tentando entrar entre ela e Salomão. Então, assim, cada um fala o que quer. Mas o fato é que na Bíblia nós temos três personagens bem explícitos. O noivo, Salomão, a noiva, a Sunamita, e as filhas de Jerusalém, que é o povo. Então, é uma peça artística, né? É um poema que conta uma história. Né? E como está na palavra de Deus, então ela deve ser usada pelo Espírito Santo de Deus para nos falar, e nós devemos tratar esta palavra com a seriedade que ela merece. Né? Alguns acham, pelas descrições de sexo explícito entre marido e mulher, apesar que é uma descrição poética, que ela não deveria nem estar na Bíblia. Mas, como a Bíblia trata de todas as relações humanas, seria óbvio que ela trataria com muita clareza da relação marido e mulher, né? Apesar da nossa revistinha falar de exaltação, amor na família, para nós aqui, família entraria ou os pais, avós, filhos, né? E não, aqui é um amor conjugal entre um homem e uma mulher, entre marido e esposa, entre cônjuges, né? Às vezes na igreja não se fala muito sobre isso, de receio, porque tipo, como sexo é tabu, então não se pode entrar nessas áreas para não incentivar as pessoas, para não despertar nenhum tipo de sensação ou libido. Mas isso aí é uma outra história que não vem ao caso. É um livro muito bom, que tem que ser estudado com muita seriedade. No meu entender,
A revistinha sugere os cônjuges estudarem, é legal, que bacana. Mas eu acho que seria melhor fazer grupos de mulheres, grupos de homens, de jovens, e estudarem ele com seriedade, com profundidade e com a leveza que ele nos traz. Eu acho que nós ficaríamos encantados e surpresos com o aprendizado que ele nos traria. Mas vamos parar de conversa mole e vamos ao que interessa, que é o livro Cântico dos Cânticos. O livro ele fala sobre alguns temas, né, e a importância deles: sexo, amor, compromisso, beleza e problemas. Ele fala sobre os problemas no relacionamento, apesar que sempre de uma linguagem poética, né, sempre ilustrativa. Nós vamos ler, logo no capítulo 1, nós vamos ler o verso 5, que ele diz, o verso 4, diz assim: leva-me tu, corremos após ti, o rei me introduziu nas suas recâmaras, em ti nos regozijaremos e nos alegraremos, do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho, os retos te amam. Então ele compara esse relacionamento muito melhor do que o vinho. Ora, quem gosta, né? Eu pessoalmente não gosto, mas quem gosta do vinho diz que ele traz um sabor à vida, né? E traz uma certa leveza, um requinte. Naquela época, o vinho era uma bebida normal, tranquila. Tanto é um costume deles lá. Não tem a mesma conotação que para nós, o vinho que embriaga, que traz o alcoolismo. Mas lá é uma tradição usar-se o vinho como uma forma de honrar até mesmo os convidados e alegrar, né? A Bíblia mesmo diz que o vinho alegra o coração. Mas isso é outra história. E então, nesse primeiro capítulo, é a esposa buscando pelo esposo, querendo esse relacionamento, né? E vamos colocar assim, um namoro, né? A corte deles, né? No capítulo 2, eles já entram mais nessa lembrança desse namoro. Então, já está se concretizando. No verso 10 do capítulo 2, ele diz: o meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. 12. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou. A voz da rola ouve-se em nossa terra. 13. A figueira já deu os seus figuinhos e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. E aí ele continua, né, chamando ela para viver este amor, para estar vivendo talvez um período pós esse inverno, pode ter sido um tempo em que eles tiveram que ficar mais quietos, e agora vamos buscar as delícias, as flores, né, deste amor. No verso 15, ele diz uma coisa: apanhai as raposas, raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os milhos. 17. Antes que refresque o dia e caiam as sombras, volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho dos porcos sobre os montes de Betel. Então, ela espera pela volta dele no final do dia, né? Não é como às vezes a gente fica torcendo, dizendo, ai, tomara que demora mais um pouquinho. Não, ao contrário, né? Eles vão além do relacionamento do corpo. Vai além da química, como o povo diz. Não, aqui há um relacionamento entre almas, né? Às vezes as pessoas tendem a achar que, tipo assim, é corpo e espírito, né? Aí morreu, a alma vai junto com o espírito, né? Mas lá no livro de Gênesis, o Senhor fez o homem do pó da terra, soprou-lhe do Espírito de Deus, da vida, e o homem se tornou alma vivente. Não vamos entrar nos detalhes, quem acredita em tricotomia, dicotomia, não vem ao caso, mas
Nosso coração, vou usar esse termo, nosso coração, ele é a sede das nossas emoções. Então, se nós ficarmos só na carne, só na química, isso vai passar rapidinho. E o amor verdadeiro, vamos lembrar lá de 1 Coríntios 13, então ele tem um aprendizado. Quando se encontram um casal, o marido e mulher, quando são namorados, o homem e a mulher, é nossa paixão à primeira vista e tal, então tem todo aquele aporte, aquele tempo, aquele conhecimento, que nem sempre é conhecimento, que cada um mostra o que quer que o outro veja, mas quando vem o casamento e com o tempo, essa maturidade, esse amor, é como a impressão que você tem é que ele arrefeceu. Eu já não tenho mais aquela empolgação. Eu já não tenho mais aquele amor. Pois é. Então, na realidade, é porque a paixão passou e agora é hora do amor verdadeiro florescer. O que acontece é que muitas vezes quer-se viver da paixão, da adrenalina, né? do tututu do coração, do tremer as mãos quando vê. Isso não é amor. Isso é outra coisa. O amor verdadeiro, ele floresce no dia a dia quando eu deixo de prestar atenção apenas no físico. E não importa quanto tempo passe, o meu marido continua sendo lindo para mim. E eu continuo sendo linda para o meu marido. Né? Então, isso quer dizer o quê? Que as rugas não estão fazendo a diferença, porque agora o que faz a diferença é um caráter aprovado, é um comportamento íntegro. O que faz a diferença agora é um temperamento manso, amigável. Então, foi-se cortando as arestas e aprendendo-se a conviver. Acabou de, né? Não tem mais aquele, porque no início tem que ter mesmo. Muitos não têm a paciência para poder cortar essas arestas e começar a se entender com o outro. Então, eu abro mão de algumas coisas, cedo em algumas coisas, o outro cede em outras, e assim nós vamos cortando arestas e nos amoldando e aprendendo a conviver e admirando as boas qualidades e não apenas malhando e exaltando as deficiências, os defeitos, as faltas de qualidade, mas ao contrário. Vamos percebendo aquilo que tem de bom no caráter, da personalidade do outro. Né? Vamos aprender a valorizar o que o outro tem de bom. Então, aí nós vamos para o capítulo 3. Fez-lhe as colunas de prata, o estrado de ouro, o assento de púrpura, o interior revestido com amor pelas filhas de Jerusalém. No 3, no verso 11, ele diz assim: Saí, ó filho de Sião, e contemplai o rei Salomão com a coroa com que o coroou sua mãe no dia do seu desposório e no dia do júbilo do seu coração. Então, houve uma festa, houve uma alegria, um júbilo, né, que mereceu com que ele recebesse até uma coroa nesse dia do desposório. Alguns dizem que o grande amor da vida dele foi a filha de Faraó. Mas, se a gente ver desde o início do cântico, ela é morena, ela é uma pastora, né? Ela trabalha na vinha, então ela não tem nada a ver com aquela história que o pessoal conta, né? E no início ela é morena por causa da pele queimada de sol. Quando você vai avançando na leitura do livro, lá na frente já diz que ela já está alva. Então, ela parou de pegar sol e voltou à pele, à cor normal. Mas, são só detalhes, curiosidades. No capítulo 4, ele diz assim: Eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças. O teu cabelo é como o rebanho das cabras que pastam no monte de Gileade. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosqueadas que sobem do lavadouro e das quais produzem gêmeos, e nenhuma há estéril entre elas. Então, para nós pode parecer muito estranho essa forma de elogio,
né? Mas vamos lembrar que essa é uma poesia oriental. Ela é diferente, né? E para ele era lindo ver a natureza, a beleza que havia, né, ao seu derredor. Então, para que melhor comparar, na época do romantismo, o que? A mulher era comparada o quê? A uma rosa, a uma flor, né? Ou a voz era comparada ao canto de um pássaro, né? Hoje, se falar para uma jovem que a voz dela parece o canto de um pássaro, ela vai se sentir ofendida. Tem que comparar com o canto da cantora tal ou tal. Mas isso aí também é outra coisa, né? No verso 6 do capítulo 4, diz assim: antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. Então, ela era uma mulher virtuosa, não tinha nada que ele pudesse falar. Essa mancha que é de honradez. Ela era uma mulher honrada. E ela preservava essa honra, ela se preservava para que ninguém tivesse o que falar mal dela, né? E ele continua falando, chamando agora que ela é minha esposa, né? Vem comigo, e se a gente for ver todos os lugares que são citados nesse livro, ele dá uma distância grande, que é do Líbano até embaixo, em Engedi. Então, imagine o antigo mapa de Goiás, desde lá do norte até o sul, né? E no meio o Mar Morto, perdão, no meio o Mar, esqueci o nome, mas do lado é o Mar Morto e tem um no meio, e aí todas essas cidades estão alistadas ali ao derredor. Tá bom, sabe que eu sou péssima de ler isso, né? No capítulo 5, alguns acham que foi apenas um sonho que ela teve quando ele bate a porta e ela sai e tal. Outros dizem que foi apenas, está contando uma briga, né? Tipo assim, ela ficou emburrada e aí quando ele veio, ela não abriu a porta para ele, depois foi atrás, e os guardas a confundiram, né, com mulheres da vida e acabaram batendo nela. Mas vai saber, né? Então, o importante é que essa comunicação entre marido e mulher tem que estar sempre aberta, para não haver mal-entendidos, para não haver feridas, né? Então, alguém falou, um falou, o outro não entendeu, não vai responder no bate-volta, não. Peraí, o que você realmente está querendo dizer? Então, é muito importante essa comunicação funcionar de verdade, fluir. Não é um ficar emburrado do lado, o outro emburrado, ou o esposo exige que a esposa entenda tudo o que ele faz, o jeito dele, mas não está disposto a entender o jeito dela. Ou, ao contrário, vice-versa. Ela quer que ele entenda, mas não está disposto a entender. Então, como eu disse, é junto, e um vai se amoldando ao outro. Não um se anulando para o outro. Tem uma diferença, tá? Então, é como uma engrenagem em que um vai começando a funcionar junto com o outro, para que este lar tenha uma estabilidade e assim eles possam passar a mensagem de segurança emocional, psicológica, né? Uma segurança espiritual para esse lar, para esta família, para esses filhos que já têm ou que vão vir. Ok? Ainda no capítulo 5, né? Ainda eu quero ler o verso 16, quando eles se encontram e aí ela elogia ele, reconhece que de repente deu bobeira, sei lá, e diz: o seu falar é muitíssimo suave, sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, e tal o meu amigo, ó filha de Jerusalém. Então, além de a fala era suave, então quer dizer, ele não falava com ela aos gritos, mas conversava com ela amorosamente, com respeito, não é? E ele era desejável não apenas em termos de sexualidade,
mas era um prazer estar na sua companhia. Era um prazer estar junto, ouvindo aquilo que ele tinha a dizer. E ela diz que ele não é apenas o amado, mas ele é o amigo. Então, às vezes, nos nossos dias, o casamento é assim. O casal vai criando uma barricada no meio, no dia a dia, deixando obstáculos, picuinhas, mágoas, ressentimentos, cria uma barreira entre os dois. Aí um fica de cá, de vez em quando alguém levanta a cabeça e joga uma batatinha no outro, né? Uma cutucada, uma indireta. E esse é o ideal. E se é o que a Bíblia, o ideal, não um ideal inatingível, mas se está na Bíblia, é porque tem meios que se pode alcançar. Não sei, deixando depressa o tempo passando, né? Então vem ele elogiando a noiva e tal. No 7, eu quero ler a partir do verso 10. Diz assim: Eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Venha, ó amado meu, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Então, eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Então, há a certeza de pertencimento. Eu sei a quem eu pertenço e sei que ele pertence a mim. Eu tenho certeza do amor dele, ele tem certeza do meu amor. Essa questão de pertencimento, por isso que eu disse, ele tem que ser estudado com muito carinho, com muito tempo. A gente fala numa outra oportunidade. Aí, finalmente, o capítulo 8, que fala sobre o poder do amor, né? Esse amor inalterável do esposo para com a esposa. Nós vamos ler no verso 6, que diz assim: Põe-me como selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labareda do Senhor. Então, ele está falando que vamos fazer um pacto e vamos selar isso com o amor, para que não haja desconfiança entre nós. Porque tem ciúme zelo e tem o ciúme de desconfiança. Mas a gente não vai entrar nisso. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda da sua casa por este amor, certamente o desprezariam. Vai lá, ler 1 Coríntios 13, que dá para ter uma ideia, né? Como eu disse, não temos tempo para ver isso agora. Mas eu quero ainda fazer uma última ressalva, que é o verso 8 e 9, diz assim, ó, temos uma irmã pequena que ainda não tem peitos. Que faremos a essa nossa irmã no dia em que dela se falar? Estão falando da irmã. O que estão falando dela? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. E se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Então, ela é difícil, ela tem sobriedade, tem dignidade, então ela vai ser edificada, vai ser investido e ela vai se tornar uma coluna de um palácio e ela vai se tornar alguém que vai crescer muito. Ela é uma porta, é dada, então a gente tem que providenciar para que ela aprenda a se proteger para não ficar exposta à língua das pessoas, né? E aí no 10 diz assim, ó, eu sou um muro e os meus peitos como as suas torres. Então eu era aos seus olhos como aquela que acha paz. Então ela retifica a sua dignidade. Espera aí, eu sou um muro, eu protejo, né? E aos seus olhos eu sou como aquela que acha paz. Legal? Bonito, né? Então, de repente, meu marido chega em mim e ele encontra paz. Quando estamos juntos, ele encontra paz. Mas no meu caso aqui, nem sempre. De vez em quando, não, para dar uma afogadinha, mas isso é uma outra história. Mas, no geral, a vida da gente deve ser uma vida onde predomina o entendimento, a paz, não aquela coisa ideária de que nunca vai ter problema, não é isso. Mas como vamos resolver esses problemas quando ele vem? Quais as lembranças nós teremos do nosso relacionamento com o nosso cônjuge nos dias difíceis? Como nós vamos sustentar um ao outro nos momentos da crise
nos momentos em que a vida se tornar mais pesada. Como nós vamos envelhecer juntos, não nos suportamos. Então vamos aprender a nos amar, a nos compreender, a nos respeitar. Isso é o mais importante. Amém? Alguma pergunta? Manda no grupinho do WhatsApp ou pode me perguntar quando a gente se encontrar. Boas notícias. Primeiro, as nossas revistinhas já para a próxima semana chegaram. Então, essa semana eu vou passar entregando, aproveitando e dando um oi para cada um. Prometo não entrar na casa de ninguém para não colocar desconfianças. Mas vou estar levando, ó, turminha, jovens, Paulinha, ó, Lavínia, Gabi, tá aqui, vou entregar. Olha aqui, os titicos, né? O Pedro, então, Sofia, já chegaram, vou levar e vocês vão poder acompanhar, enquanto nós estivermos na quarentena, acompanhar a lição da EBD com as suas revistinhas. Se possível, leia antes, estude antes, para que a gente possa estar estudando juntos e ficar mais fácil de entender. Amém? Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome. Obrigada, Jesus, pelo privilégio de podermos estudar a tua palavra, de aprender com o teu Santo Espírito. Clamamos a ti, ó Pai Santo, que és bom, que és justo. Ensina-nos, ó Pai, que o teu Santo Espírito esteja todo o dia, todo o tempo, fazendo com que esta palavra se torne verdade nos nossos dias, na nossa vida. Molda-nos, transforma-nos. Ensina-nos, Senhor, todos os dias a estar ouvindo o Senhor, a estar olhando para o Senhor, a melhorar os nossos relacionamentos com os nossos cônjuges, com os nossos amores, com a nossa família. Assim, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, apresento ainda o pequeno grupo multiplicador em Araguaia. Todos os pequenos grupos, Senhor, da casa do Gerson, da casa do irmão Alípio, da casa da Suelen, ó Pai, e todos os membros frequentadores, ó Pai, amados visitantes. Que o Senhor esteja falando a cada coração, que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Assim nós te pedimos, ó Pai, agradecidos. Visita a nossa igreja, o pastor Ebenezer, ó Pai, a primeira igreja batista em Vila Canaã. Visita todos, ó Pai, que todos possam ser renovados dia após dia no teu amor. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Fica na paz, irmãos, e não esquece, vai estudar, tá? Porque a Bíblia nos ensina mais do que nós precisamos. Jesus abençoe a todos, um bom domingo.